Temos. Boa, vamos nessa, vamos falar agora. Tem a galera da síndrome de perseguição, né? Que o cara acha que a gente tá de sacanagem com o time dele. Ah, vocês estão de sacanagem com o meu time. E tem muita gente falando aqui, muita não, vai, tem uma meia dúzia. Na verdade, um só. Falando que a gente só não tá falando do Botafogo porque é o Botafogo, líder. Porque se fosse outro, a gente já estaria falando. Então tá bom, velho. Então vamos falar do líder Botafogo. Cara, eu vi algumas postagens de torcedores do Botafogo muito curiosas. E, e algumas delas falando assim: escuta, você já entrou na fila para pedir desculpas ao Luiz Castro? O Botafogo são 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, 100% de aproveitamento, venceu o Atlético Mineiro. Próximo jogo do Botafogo, alô Corinthians! Aliás, a semana do Corinthians é maravilhosa, hein? Vai pegar o Fortaleza hoje, o líder Botafogo na quinta e domingo o clássico contra o São Paulo. Cara, surpreendente o Botafogo. Eu acho que nem o torcedor botafoguense esperava que o time fosse líder com 100% de aproveitamento depois de 4 rodadas. Eu sei que tá no começo do campeonato, eu sei. Mas o fato é esse, né, Túlio? André, conhecendo o pessimista torcedor do Botafogo, eu diria que principalmente o torcedor do Botafogo não esperava, porque historicamente o torcedor do Botafogo ele carrega consigo um pessimismo, né? Então, assim, a fase maravilhosa do Botafogo, que já vinha de uma sequência invicta antes do Brasileirão começar, né? É claro que algumas partidas ali da Taça Rio, tudo bem, você pode questionar aí o nível do enfrentamento naquele momento, mas agora o Botafogo teve um início que não era dos mais fáceis, né? Né, teve o clássico com o Flamengo, teve o jogo contra o São Paulo e Galo em casa e venceu o Bahia fora, ou seja, não era uma sequência tranquila. O Botafogo não tá ali porque, não, deu sorte na tabela, teve um início tranquilo. Não, o Botafogo tá ali por méritos e ontem ainda pôde poupar alguns jogadores. O Luiz Castro se deu ao luxo de não utilizar todos os seus principais jogadores na partida de ontem. O Botafogo recebe o Corinthians na quinta-feira e depois vai a Goiânia enfrentar o Goiás no final de semana. Tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro, com o Botafogo líder. Eu vou passar os resultados enquanto a gente deixa aí a tábua de classificação. A tábua de classificação, isso é bonito, hein? Nós tivemos no sábado Cruzeiro 2, Santos 1. Ó o Cruzeiro aí, ó. Cruzeiro, time que veio da Série B, a chance de cair na sequência ela é enorme. Mas o Cruzeiro, pelo menos vai começando o campeonato, e todo time, quando vem da Série B, o primeiro objetivo no ano seguinte tem que ser não voltar para a Série B. É evidente que, se o desenrolar do campeonato for te mostrando um outro caminho, lógico que você vai sonhar com Libertadores, título. Mas é até por conta da diferença de grana que você recebeu no ano anterior, né, de orçamento e tal, é mais complicado você vindo da Série B. Mas tá aí o Cruzeiro. O Cruzeiro só perdeu uma. O Cruzeiro perdeu pra quem? O Cruzeiro meteu 3 no Red Bull Bragantino, ganhou do... O Cruzeiro perdeu na estreia pro Corinthians. O Cruzeiro conseguiu perder pro Corinthians. Os únicos 3 pontos do Corinthians foram contra o Cruzeiro. Desafio, André. Era o Corinthians de quem? Rapaz, do Lázaro, né? É, é, Era? eu acho que sim, eu acho que sim. Não, tá brincando. Era do Lázaro, sim. O Lázaro comandou na primeira rodada. Aí na segunda foi o. Ai, foi quem mesmo na segunda? Foi o Foi o Danilo? Danilo. Foi o Acho que foi Danilo. o Danilo. Aí o Cuca. Ou não, acho que o contrário. O Cuca, Danilo e. Nossa, que fase, velho. Que fase. 4 técnicos em 4 rodadas diferentes. Olha lá, o Luizinho tá falando, eu só tô pensando nos 45 pontos, depois o que vier é lucro. Mas quem sobe da Série B, cara, tem que pensar nisso realmente. É evidente que se eu atingir 45 pontos com 10 rodadas faltando, eu tô, né?
É, Eu tô de... exatamente, André. Ó, eu vou dar aqui meu depoimento pessoal, né? Eu sou vascaíno, o pessoal sabe, eu sempre falo, não tem problema em revelar isso. O objetivo do Vasco inicialmente é esse. Se der para alcançar algo a mais, excelente. É claro que se você perguntar para a diretoria, para os jogadores, para o Barbieri e para os torcedores, todo mundo vai querer algo a mais. Mas se não voltarmos para a Série B, o ano vai ter sido satisfatório. Isso aí. Por falar em Vasco, no sábado à noite, Fluminense e Vasco empataram 1-1. Foi uma das falhas de goleiro que nós tivemos nessa semana, né? Nessa rodada. O Fábio falhou logo no começo do jogo. Ainda bem. Empate por 1-1 no clássico. Foi uma semana. Teve uma falha do goleiro do América, do Matheus, do América Mineiro. E teve uma falha do Santos, né? O Santos falha, eu acho que ele tenta adivinhar. Ah, tenta adivinhar, não. Ele não percebe que a bola vai desviar. Sei lá. Ele sai muito antes pra tentar interceptar um cruzamento, a bola desvia. Eu achei que foi falha do Santos, que até se machucou no lance do gol. E é um choque ali que é que a bola já tinha passado e o cara já Ah, fez o. mas é falta. Na minha visão, é falta. Eu também acho que é falta. Aliás, que é falta, que é um movimento faltoso. Eu só não sei ali naquele momento, como a bola já tinha passado e tal, porque assim, ele não teria recuperação, né? Ele não conseguiria, se não tivesse tido o choque, ele não conseguiria interceptar a bola. Mas também tem gente que fala, mas falta é falta. Então, assim, é um lance polêmico, se machucou o Santos, e acho que é dúvida aí, viu? E acho que é dúvida para os próximos jogos. No domingo tivemos o Cuiabá ganhando do América por 2-1 lá E, no. Ah. e esse jogo aí, André, foi. Você falou do Cavicchioli, né? Que teve ali uma saída precipitada, botou a mão fora da área e foi expulso, né? Uma vitória muito preocupante para o Coelho, porque é o único time que ainda não pontuou, né? Pois é, cara. Nenhum ponto conquistado. A gente já tá vendo ali, ó, -8 de saldo. Complicado. O Coritiba também, tá? Já é uma situação preocupante. Tomou 3 do Bahia. É o próximo resultado, inclusive, aqui. Bahia 3, Coritiba 1. Segunda vitória seguida. Segundo triunfo seguido do Bahia. Por falar nisso, por falar em triunfo, não pode, torcedor do Bahia não pode falar que foi uma vitória. O Vitória tem 100% de aproveitamento na Série B. Aliás, não. Tem. O Tem Vitória tem sim. 100% de aproveitamento. É que ele tem um jogo a menos. Por que ele tem um jogo a menos, não sei. É porque o Ceará e Vitória foi alterado. Por conta da final da Copa do Nordeste. Então é isso. Mas tem 100% de aproveitamento o Vitória. O Bahia conseguiu o segundo triunfo seguido, foi em cima do Coritiba. O Coritiba joga no meio de semana contra o Vasco, o seu Vasco. E no final de semana tem o Atletiba, que nós vamos transmitir aqui. E eu estarei nesse jogo no próximo domingo, o Atletiba. Tivemos também Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. Falamos aqui um pouquinho, né, da volta do Flamengo. O Sampaoli ontem falou, né, depois da partida, ele falou, é estranho o que vem acontecendo. A gente não tá conseguindo ganhar os jogos e tal. Ok, estranho, tá bom, o Sampaoli. Só que assim, ó, os seus jogadores estão bem abaixo, cara. Vários deles estão bem abaixo. Bem abaixo. Não consegue ganhar. E assim, ó, eu sei que o Gabigol é um cara que é um dos ídolos do torcedor rubro-negro, é um dos caras, sabe? Mas o Gabigol já tá suspenso e não joga na quinta rodada do Brasileiro. Tomou 3 amarelos em 4 jogos. São 9 amarelos no ano já pro Gabigol, todos por reclamação, segundo eu li aí em algum lugar. Pô, será que não é hora de, sabe, de jogar mais e falar menos? De jogar mais e reclamar menos? Olha o Flamengo lá com 3 pontos. O Flamengo pode entrar na zona de rebaixamento hoje. Se o Corinthians pontuar, o Flamengo entra na zona de rebaixamento. Então é hora dos jogadores do Flamengo. E, ó, a diretoria tem muita responsabilidade. Muita. Mas os jogadores têm que corresponder. Os jogadores têm que corresponder.
E São André, Paulo. e falando do lado do Furacão, uma grande semana pro Atlético, né? O Atlético vence fora de casa, vence o Flamengo, que é sempre um jogo complicado. Semana gigantesca pro Furacão, que tava precisando dessa recuperação, assim, na semana. Eram semanas turbulentas ali, de pressão em cima do Paulo Turra. Semana importante pro Furacão. Eu acho que o Turra faz um grande trabalho lá, tá? Acho que o Turra tá fazendo um grande trabalho. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Inter no meio de semana e no final de semana tem o clássico, o Atletiba. Domingo também nós tivemos ontem a vitória do São Paulo sobre o Inter. Ó, o São Paulo tá se organizando, tá, com o Dorival. A gente falou que o Dorival ia organizar a casinha. O São Paulo tá se organizando. São Paulo tá se organizando. O Pablo Maia fez um golaço, tá? Um golaço. 2-0 em cima do Inter. Grêmio e Red Bull Bragantino foi um jogo louco ontem, cara. Uma chuva danada em Porto Alegre. Gramado tudo zoado por conta da chuva. E acho que também já não devia estar 100%, né? Grêmio 3, Red Bull Bragantino também 3. Renato, depois do jogo, falou que vai precisar de uns reforços. Vai precisar de umas pecinhas lá. O Renato. Tá parecendo o meu time no campeonato interno. Meu time estreou semana passada. Amanhã tem o segundo jogo, Túlio. Estreamos semana passada, tomamos 4-1 na estreia. Fiz uma análise rápida do time. Com 8 ou 9 grandes reforços, dá pra competir. E é futsal, né? Não, é campo, mas... Ah, tá. Mas, pai do céu, precisamos de bastante reforço, senão vai ser subir ladeira. O Botafogo ganhou do Atlético Mineiro 2-0. O Palmeiras tascou 5 no Goiás. 5! E a maior goleada do campeonato até aqui, né? A maior goleada até agora do Brasileirão. E o Botafogo, eu falei, né, que o Botafogo poupou alguns jogadores. E, cara, foi uma vitória, assim, tranquila do Botafogo, tá? Contra o Galo. É claro que todo jogo tem momentos ali de sustos. Teve até um lance que o PR dá uma vacilada e quase que o Galo marca. Mas, assim, inclusive o Hulk, né, que muitas vezes reclama, tem uma postura ali que a galera não gosta muito nas entrevistas, né? Aquele velho que a galera taxa como choro, né? O Hulk, às vezes, é taxado dessa maneira, né? O Hulk mesmo disse, não, o Botafogo mereceu muito, não sei o quê. O Hulk foi bem sincero depois do jogo, reconhecendo a superioridade do Botafogo na partida. Torcedor do Corinthians olha pra essa informação porque é o adversário na Copa do Brasil, né? É o adversário na Copa do Brasil. O time do Atlético Mineiro e muitos corintianos que eu encontrei esse final de semana falando assim, dá pra passar. Só que é o seguinte, cara, a sequência, e eu tô falando agora do Corinthians já porque é o jogo que falta. Corinthians e Fortaleza, que vai ser hoje às 8 da noite. O Corinthians tem uma sequência complicadíssima. Corinthians tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tem hoje um grande adversário que é o Fortaleza. Na quinta tem o líder do campeonato, que é o Botafogo. No domingo tem o clássico contra o São Paulo. E depois jogos já decisivos, mata-mata de Copa do Brasil e jogo decisivo de Libertadores em breve. Então é um momento delicado. Lembrando pra galera que acompanha aí o Campeonato Brasileiro que nós temos rodada no meio de semana. Esse meio de semana, na quarta-feira já tem Santos e Bahia, Red Bull Bragantino e América, Inter e Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Mineiro, Flamengo e Goiás, Palmeiras e Grêmio, Cruzeiro e Fluminense. E aí na quinta, Coritiba e Vasco, Botafogo e Corinthians, Fortaleza e São Paulo, os jogos desse meio de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol que o Túlio tá colocando aí na tela pra gente. 10h16. Falamos sobre tudo.